Bom dia, senhores, tudo bem? Aqui é André Godoy, do canal Dinheiro. Sejam bem-vindos. Se esta é a sua primeira vez, nós aqui falamos sobre grana, investimentos, mercados. Eu sou um ex-operador de pregão, tanto da BMF como da Bovespa. Passei depois por várias mesas de operações, em bancos de investimentos, em corretoras. E, enfim, eu estou aqui para compartilhar um pouco do que eu aprendi com vocês e também para aprender coisas novas com vocês. Essa é a minha esperança também. Não é um canal de postagem diária, eu já comentei com vocês, eu não dou muita bola aí para o algoritmo do YouTube. Eu procuro aparecer aqui só quando realmente há alguma coisa que vale a pena ser discutida, tá? Então não fiquem chateados comigo se eu passar alguns dias sem dar as caras. Na verdade, eu estou atento, eu estou prestando atenção no cenário, e assim que eu detectar alguma coisa que, na minha opinião, compense um vídeo, eu venho aqui e converso com vocês, tá? Uma última coisa, tudo que eu falo aqui são opiniões, nada do que eu digo aqui é lei, né? Não tenho a pretensão de transformar essas ideias em verdades sagradas. São as minhas opiniões baseadas naquilo que eu vi, que eu aprendi na minha experiência profissional, tá bom? Bem, hoje, dia 28 de março, caramba, daqui a pouco chega na metade do ano já, eu quero falar sobre um assunto, ainda um pouco na linha do que conversamos ontem. Ontem nós falamos sobre um absurdo que houve na Suíça, e que foi trazido a público pelo Financial Times, que foi o modo como a negociação entre UBS e Credit Suisse aconteceu. Você sabe que o Credit Suisse faliu, e o UBS, que era um concorrente do Credit Suisse, foi lá e comprou o Credit Suisse. O Financial Times fez uma reportagem mostrando como foram os bastidores dessa operação. E nesses bastidores aconteceram coisas bem feias. Eu vou falar rapidamente. Se você assistiu o vídeo de ontem, me perdoe, eu vou repetir algumas coisas, mas se você está chegando agora, você vai pelo menos entender o contexto rapidamente. Depois assista ao vídeo de ontem, vai te dar uma ideia mais detalhada, tá? Em outras palavras, o governo suíço obrigou o UBS e Credit Suisse a forjarem um acordo de compra e venda, tá? Contrariando os interesses dos próprios acionistas desses bancos. Então eu até comentei, foi revogado por lei. Os políticos suíços fizeram uma lei revogando o direito de veto dos acionistas daqueles dois bancos no que concernia a operação de compra e venda, especificamente, né? Não foi uma revogação em geral, era só o que faltava, né? Mas no que se referia à questão da compra e venda do Credit Suisse para o UBS. E eu comentei ontem com vocês que a gente está entrando numa fase nova que já não dá mais para chamar de capitalismo, desculpem, mas é um outro momento da economia em que o Estado manda realmente. A gente poderia dizer que isso aqui é mais um socialismo, né? O socialismo, embora eu não seja um PhD em política, né, minha área é exatas, mas alguma coisa na vida a gente tem que aprender, estudar, ler por conta, né? Então, grosso modo, a gente pode dizer o seguinte, que o socialismo é a antessala do comunismo, né? No socialismo você não pode permitir propriedade privada dos meios de produção, mas você vai ter uma intervenção estatal muito forte sobre eles. E é o que estamos vivendo hoje. Por que isso não tem nada a ver com capitalismo? Porque o capitalismo, começa com esse nome capitalismo, você sabe que capitalismo é um nome pejorativo, né? Foi o Marx que inventou. Na verdade, o nome correto da criança é economia de mercado. Tá? Então, a economia de mercado pressupõe o quê? Mercado. O que é mercado? Somos eu e você. Nós dois vamos chegar a uma conclusão de quanto tem que ser a taxa de juros, de quanto tem que ser o preço do pão, de quanto... Enfim, nós vamos, juntamente com os produtores, nós vamos chegar a um acordo sobre esses valores, sobre quanto tem que custar cada coisa, quanto de cada coisa tem que ser fabricada, né? Isso é mercado, isso é economia de mercado. É quando o mercado, ou seja, as pessoas, decidem o que vai acontecer com os recursos escassos que existem no mundo, né? Você tem lá uma árvore. Bom, com essa árvore você pode fazer, sei lá, 1000 bonequinhas russas, aquelas bonequinhas, né, que uma fica dentro da outra, ou você pode fazer, sei lá, 10.000 lápis. A sociedade decide
o que é mais importante para ela? Né? Por meio da oferta e procura, por meio do preço. Então só existe aquele tronco de árvore. Você vai ter que pensar bem o que você quer fazer com ele, porque não haverá dois. Se você pegar esse tronco de árvore e fizer em bonequinha russa, e depois você perceber que na verdade o que você precisava era de lápis, dançou neném, já era. Né? Então isso é economia de mercado. É quando as pessoas conjuntamente se manifestam e decidem o que elas querem que seja feito com os recursos escassos que nós temos à nossa disposição. Quando você tem políticos tomando essa decisão, aí já não é mais economia de mercado, aí já é socialismo, tá? Já é planificação da ação econômica. E é exatamente o que nós estamos vivendo. Né? Quando um político chega para acionistas de um banco e fala assim, olha, você vai fazer o que eu quero, acabou, já não é mais economia de mercado. Né? Você submeteu os interesses do proprietário aos interesses do político. Então, fim. Né? A economia de mercado já acabou, já faz algum tempo. E hoje, então esse é o contexto do vídeo de ontem. Hoje eu quero dar continuação a essa conversa baseado num comentário do Zig. Obrigado, Zig, por ter pincelado esse assunto. Ele fez um comentário ontem falando, poxa, que coisa sinistra, né? Na verdade, tudo isso é péssimo. E isso dá até o que pensar com relação às criptomoedas, aos bitcoins da vida e tal. Porque numa dessas, até hoje as pessoas enxergavam o Bitcoin como uma proteção, uma reserva de valor. Só que diante de políticos que cometem tantas arbitrariedades, que têm poder para cometer tantas arbitrariedades, fica meio difícil enxergar o Bitcoin como reserva de valor, ou qualquer coisa como reserva de valor. E é verdade, Zig. Eu quero fazer esse vídeo hoje, quis fazer esse vídeo hoje, justamente para comentar as consequências até psicológicas do que foi feito na Suíça. Claro que existe um custo econômico enorme, foi uma burrada, foi uma arbitrariedade, foi uma medida totalitária, mas as consequências vão além, porque primeiro aconteceu na Suíça, então assim, se tivesse acontecido em qualquer outro lugar do mundo, não seria tão impactante, não seria tão emblemático. Se tivesse acontecido em Nova York, não seria tão emblemático. A Suíça tem uma longa tradição na economia de mercado. A fé protestante foi muito importante nesse processo, né? João Calvino esteve em Genebra, fez mudanças importantes naquele país, naquela sociedade. Então a Suíça é um ícone da economia de mercado, da liberdade. E de repente acontece uma arbitrariedade dessas vinda justamente da Suíça. Então é como se o nosso cristal mais fino, mais caro, tivesse se trincado. É mais ou menos isso que aconteceu. Tá? Quer dizer, isso abre um precedente horrível. Né? É o famoso abrir as porteiras, né, do inferno. Então agora, praticamente qualquer país e qualquer político é dono de fazer qualquer coisa com o que ele quiser no mercado. Né? Se ele se sentir ameaçado, ou se ele sentir que alguém está atravessando os interesses dele, ele vai fazer e ponto final. Né? E aqui entramos no que o Zig citou no comentário dele de ontem, com relação ao Bitcoin. Eu gostaria de deixar um alerta aqui para você quanto ao seguinte, não sei nesta altura do campeonato exatamente qual o melhor jeito de você investir seu dinheiro, porque de janeiro para cá tem acontecido tanto absurdo que eu realmente prefiro não falar, porque como que eu posso sugerir alguma coisa se amanhã ou depois você pode estar com seu recurso alocado num investimento que, sei lá, na opinião de um político, vai contra os interesses dele. Então é como disse o Zig, um político hoje em dia ele pode muito bem chegar e falar assim, olha, Bitcoin é fora da lei, é um crime ter Bitcoin. Eles podem fazer isso. Por mais que você dê risada do que eu estou te falando agora, se eles se sentirem incomodados, pressionados, eles podem e vão fazer isso. Veja, eu vou relembrar o que aconteceu no Credit Suisse. Eles revogaram o direito de veto de acionistas de um banco suíço. Quem faz isso faz qualquer coisa. Quem faz isso não vai pensar duas vezes antes de atropelar o Zezinho que tem uma carteira de bitcoins. Eles não vão pensar duas vezes. Eles peitaram sauditas. Os controladores desses bancos suíços são predominantemente da família real saudita.
que acho que não é qualquer coisa, né? Então, para eles, se de repente eles acharem que o Bitcoin tem que ser posto na ilegalidade, eles vão fazer. Tá? Então, esse vídeo de hoje era mais para falar sobre isso, para falar para você o seguinte: olha, abra os olhos, porque você não está mais numa economia ou numa sociedade em que valem as leis de mercado. Como diria o pessoal do direito, né? Pacta sunt servanda. Os pactos devem ser, os acordos devem ser obedecidos, respeitados. Isso acabou. Tá? Em uma economia de mercado, sim, pacta sunt servanda. Os acordos têm que ser cumpridos, mas nós não estamos mais numa economia de mercado. Nós estamos numa espécie de um socialismo, né, meio tímido ainda, assim, nominalmente. Mas na prática nada tímido. Né? Na prática ele já mostra bem a que veio. Então a sugestão é essa: você monitore o risco político, principalmente dos seus investimentos. Tá? Fique muito atento. Preste atenção se uma operação que você tem aberto aí na sua carteira, se eventualmente para você ganhar esse dinheiro com essa operação, você vai estar numa posição em que você estará entre aqueles que vão colocar os políticos contra a parede. Porque se for esse o caso, é possível sim que eles reajam e reajam da pior forma possível. Essa gente não está para brincadeira, essa gente não está disposta a respeitar acordo algum, e se eles tiverem, vamos supor que você, eu vou dar um exemplo aqui totalmente arbitrário, tá? Vamos supor que você tem uma carteira aí de dólar, ou dólar futuro, ou dólar físico, enfim, tanto faz. E de repente o governo percebe que muitos investidores estão indo atrás do dólar e isso é ruim para o governo. O que os políticos podem fazer? Eles podem fazer o que fizeram na Argentina. É proibido ter dólar, é proibido comprar dólar. Pronto. Se te pega com aquela moeda lá, você vai em cana. Quer dizer, você ganhou, mas não vai levar. Mais ou menos isso. Né? Então, eu quero, no vídeo de hoje, apenas ressaltar, vim aqui hoje apenas para isso, para ressaltar o seguinte: quando você for fazer suas análises de investimento, claro, pense do ponto de vista econômico, mas considere a questão política, considere os riscos políticos envolvidos no que você está fazendo. Tá? Por quê? Porque estamos num momento, estamos numa época em que não vale mais a economia de mercado, e se você cruzar o caminho de alguém que é muito poderoso e que está na política, esse alguém não vai pensar duas vezes antes de te esquartejar. Tá? Vai machucar. Da parte deles o recado está mais do que dado. Né? Basta a nós, que estamos aqui na ponta, na outra ponta, entendermos qual é o recado e prestarmos atenção. Né? Podemos até depois discutir quais opções poderiam ou não poderiam existir neste momento, enfim, mas o principal é o seguinte: tente não ficar no caminho dessa gente, tá? Porque você pode ser rasgado ao meio. Toma cuidado, tá bom? Bem, senhores, por hoje é só, e espero que esteja tudo bem com vocês. Sempre um prazer falar com os senhores. Até mais.